Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e estou de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim inaugurar um quadro novo aqui no canal. Pelo título do vídeo e pelo cenário em que eu me encontro, já deve ser mais ou menos fácil aí de imaginar o que vem por aí. Mas se você tá curioso, deixa aqui o seu gostei e não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Bom, gente, uma coisa que eu já falei lá no meu Instagram e eu já comentei em vídeo por aqui também, é que eu amo cozinhar, principalmente confeitaria. Eu realmente, assim, eu gosto muito de confeitaria e fazer bolo, sobremesa, essas coisas assim, eu realmente gosto bastante. E eu pensei, por que não juntar, né, essa minha paixão de confeitaria pela minha outra paixão, que é a paixão literária, né, gente? Então eu resolvi fazer este quadro aqui, onde eu vou estar fazendo aí algumas receitas literárias. Então, algumas receitas que ou foram criadas para algum livro, né? Então, são receitas fictícias, ou algumas receitas que até já podem existir aqui na vida real, mas que são importantes para algum livro. E aí a ideia é de que, além de mostrar aqui pra vocês, né, realmente como é que faz a receita, é bater um papo, assim, também sobre o livro, né, sobre por que eu escolhi aquele livro, se eu gosto, se eu não gosto, qual é a minha relação com aquela história, enfim. E assim, eu já separei alguns, né, eu já tenho pra esse vídeo e pro próximo, mas, assim, eu aceito sugestões também, então deixa aqui nos comentários se você tem alguma ideia de receita de livro, de filme, de séries, enfim. Eu tenho algumas que já tá assim na minha cabeça, mas eu ainda não bati o martelo mesmo, né? Então deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler as suas sugestões. E assim, para esse primeiro vídeo, eu tinha que escolher alguma coisa especial, né? Eu tinha que escolher um livro realmente que eu gosto bastante, né? Uma comida, assim, que seria legal reproduzir aqui. Não vou fazer muito mistério, porque vocês estão vendo aqui no título do vídeo, que eu escolhi os Scones da trilogia Simon Snow, em especial de Carry On, né? O primeiro livro da trilogia. Pra quem não sabe, né, pra quem chegou neste vídeo por aqui, eu sou apaixonadíssima nessa trilogia. Assim, é uma trilogia escrita pela Rainbow Rowell, que surgiu lá em 2015, que a princípio era pra ser um livro solo, né, e depois acabou se tornando uma trilogia. E começou com uma ideia de ser meio que uma paródia, digamos assim, de Harry Potter. E na história a gente tem o Simon Snow, que é o protagonista, e ele é simplesmente apaixonado pelos scones. Os scones, ele é uma mistura de um bolo com pãozinho, assim, que é tipicamente britânico, e eles comem muito lá no chá da tarde, recheado com manteiga, com geleia, com creme, enfim. E eu provei os scones quando eu estive em Londres, agora da última vez, e tem vídeo meu provando, eu deixei salvo lá nos meus stories, se eu não me engano tá no destaque Londres 5, caso você não tenha visto, mas eu vou deixar um pedacinho aqui do vídeo, se você ainda não viu. Mas vamos experimentar então. Esse aqui me lembrou muito, tipo, pãozinho de casa, sabe? É gostosinho. Me parece muito pão de casa, assim. E assim, como eu comentei, né, os scones são tipicamente britânicos e eles comem bastante lá no chá da tarde, né, enfim. E é bem tranquilo de encontrar quando você vai pra lá. Então você encontra em mercados, você encontra em confeitarias, enfim, ele também não é muito caro, né? Onde eu comprei em mercado mesmo. Eu paguei 90 pences em cada um que eu comprei, que 90 pences é tipo centavos, né? Então é bem tranquilo de encontrar. Os scones podem ser de três maneiras, de doce, salgado ou normal. O que a gente vai estar fazendo aqui é o normal, tá? Que é o mais simples de fazer também. E foi o que eu experimentei quando eu tava lá em Londres e foi que eu gostei. Né? Além desse, também tem o salgado. Eu comi um do salgado, que eu comi o de queijo, que eu achei um pouco enjoativo, então não vou nem tentar fazer assim, porque eu não gostei muito. E tem o doce também. O doce, ele tem algumas opções, e até quando eu fui lá pra Londres, eu fui com a intenção de achar um em específico, que é o Sour Cherry Scone, que esse, na verdade, é o que aparece no livro mesmo, e que é a obsessão do Simon. Sour Cherry Scone é um scone de cereja, que pelo que eu pesquisei seria a cereja amarena que a gente tem aqui, né? E eu até pesquisei lá, olhei em vários lugares, mas eu não encontrei em lugar nenhum, assim, esse Sour Cherry Scone. Então eu acabei comprando, né, o normal e o salgado. E eu até tentei dar uma olhada pra tentar fazer aqui o Sour Cherry Scone, mas assim, não é muito fácil de encontrar cereja por aqui e eu não gosto de cereja também. Então assim, eu não vou fazer um negócio que depois eu vou dar uma mordida e não vou gostar, né? Então eu prefiro ficar aqui no que é seguro mesmo e fazer o simples que eu sei que eu vou gostar. Mas então vamos começar. Eu vou falar primeiro pra vocês quais são os ingredientes que a gente vai estar usando aqui nessa receita. E aí, conforme a gente for fazendo aqui, eu vou conversando com vocês sobre o livro também. Então, para essa receita, a gente vai precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de chá de fermento em pó químico, 2 colheres de sopa de açúcar refinado, meia colher de chá de sal, 75 gramas de manteiga gelada, cerca de 1/3 de uma xícara de leite e um ovo. Bom, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui para essa receita é pré-aquecer o forno a 200 graus, que é o que eu já tô fazendo. Depois a gente vai misturar aqui os ingredientes secos. Então, primeiro a gente vai peneirar a farinha de trigo e depois misturar o sal, o fermento e o açúcar.
Mas então, gente, pra quem não me conhece muito, né, que não sabe que eu sou, assim, ficcionada por Carry On, né, que não conhece muito da história, deixa eu contar, assim, mais ou menos por cima. Carry On, como eu falei, ela surgiu como quase uma sátira de Harry Potter. Não foi muito, assim, nesse sentido, mas é porque a autora, ela tinha escrito um livro chamado Fangirl, que contava a história de uma menina chamada Cat, e ela era super apaixonada por uma série de livros que existia, chamada Simon Snow. E essa série Simon Snow era pra ser como é Harry Potter no nosso mundo. Então é uma série de bruxos, né, de um menino órfão que descobre que é um bruxo, que tem poderes e ele é o escolhido e tudo mais. E tem alguns trechos desse livro fictício na história de Fangirl. E a Cat, que é a protagonista, ela é muito fã e ela inclusive escreve fanfic e tudo mais, então tem os trechinhos das fanfics dela. E na história de Fangirl, essa série de Simon Snow tá prestes a lançar o último livro, o oitavo e último livro. E aí, a Rainbow Rowell, depois de terminar de escrever Fangirl, ela gostou muito dos personagens que ela inventou, do Simon e do Bess, que são os protagonistas, né? E aí ela resolveu continuar escrevendo sobre eles e resolveu lançar, então, o livro Carry On, que seria a versão dela desse oitavo livro. Então, assim, gente, eu peneirei aqui a farinha de trigo, vou misturar aqui, então, o sal, o açúcar e o fermento. E aí é só dar uma misturadinha aqui, só pra realmente incorporar os ingredientes. Aí eu mexi aqui, e agora que já tá bem incorporadinho, eu vou acrescentar a manteiga. E aí agora que eu já misturei os ingredientes secos, eu vou misturar a manteiga e vou misturar até formar uma farofinha, né? E eu vou mostrando, eu tô filmando aqui de outro ângulo pra mostrar melhor pra vocês. E aí falando sobre o livro, né? Carry On, então, começa com essa premissa de ser o último livro de uma série, né? Então, assim, a gente não sabe nada sobre a série como um todo, só quem lê o Fangirl vai ter uma base, assim, né? Mas a gente conhece, então, o Simon. O Simon, ele é esse menino que ele é órfão, né? Então, os verões dele, ele passa aí num orfanato. E todo ano letivo, ele volta pra Watford, que é uma escola de magia, né? E ele é, tipo, escolhido, né? Ele tem esse título, assim, porque ele realmente ele é muito poderoso, só que ele não consegue realmente controlar os poderes dele. Então, ele até se sente meio inútil, né? Porque ele acaba não conseguindo controlar. Aí eu vou mexer aqui a farinha junto com a manteiga até formar uma farofinha, né? Então eu vou esfarelando assim até integrar bem os dois. Mas logo no início do livro, né, comentando só sobre os scones, o Simon, toda vez que ele tá indo pra Watford, ele fala que ele não se permite pensar em Watford enquanto ele tá no orfanato, porque ele tem medo de meio que acordar e ver que aquilo é uma invenção da cabeça dele, assim, né? Então ele acaba deixando pra pensar em Watford só quando ele já tá no trem a caminho, né? E ele faz uma lista das coisas que ele mais ama, né? De 10 coisas que ele mais ama. E a coisa número 1, né? O primeiro item da lista dele, né? A coisa que ele mais ama de Watford, são os scones. Olha só, o menino esfomeado. Não é pra culpar, né? Porque ele passou praticamente a vida dele toda em orfanatos, então ele nunca comeu muito, assim. Então, até comentado os outros personagens, né? Comentam, assim, nos pontos de vista deles, que o Simon sempre volta muito magro, assim, né? Então ele não come bem durante os verões, então ele sempre aproveita bastante a comida de Watford. E ele comenta dos scones, ele fala que ele nunca comeu scones iguais ali da escola, que tá sempre bem quentinho. E ele gosta de comer os scones com bastante manteiga, que é outra coisa que ele também ama, que ele até brinca. Brinca não, né? Fala sério, assim, que se ele pudesse, ele comeria até de colher. Né? Então, assim, aqui vamos comer também os nossos scones com manteiga para homenagear Simon Snow. Mas, falando sobre o livro, né? O Simon, então, vai pro seu último ano. E ele sabe que é um ano decisivo, porque ele vai ter que logo assumir o seu papel de herói, de escolhido, e lutar contra o Hundrum. Eu vou falar o nome em inglês, porque assim, gente, eu vou me denunciar aqui. Eu li o livro mais em inglês do que em português. Eu li o livro em português acho que 2 vezes só, então eu não lembro como é que ficou a tradução aqui. Mas em inglês é o Hundrum. E ele é, tipo, um poder, assim, uma magia, eles não sabem bem o que é, se é um elemento, se é uma pessoa, né, enfim. Mas esse cara aí, né, o Hundrum, ele suga a magia dos lugares. Então, assim, ele geralmente manda alguma coisa, né, alguma ameaça, e aí depois ele suga a energia, né, a magia daquele lugar, e aí os magos, né, os bruxos não podem mais usar a sua magia enquanto eles estão lá. E aí ele sabe que eventualmente ele vai ter que lidar, né, com essa ameaça, ele vai ter que realmente lutar contra
esse ser maior aí, só que ele não é muito confiante se ele vai conseguir, porque, como eu comentei, ele não tem muito controle da sua magia, né? Então ela é muito volátil. E ao mesmo tempo tá acontecendo aí quase como se fosse uma guerra fria, assim, né? Que não chega às vias de fato, entre a administração do colégio e algumas das famílias antigas. E aí é um rolo bem mais longo que eu não vou explicar, mas basicamente assim, o diretor do colégio, que é o mago, foi ele quem encontrou o Simon e pegou o Simon ali, né, para levar ele pro colégio, e inclusive fez dele o seu herdeiro para que ele pudesse estudar lá. Ele tem umas ideias, assim, umas políticas que vão contra as políticas das famílias mais antigas, que antigamente costumavam meio que governar ali o mundo dos bruxos, né, e tudo mais. Então eles estão sempre ali brigando, né, guerreando. E uma das principais figuras, né, dessa guerra é o colega de quarto do Simon, o Bess, porque ele é filho de uma das principais famílias, né? Ele é o herdeiro de uma das principais famílias. Inclusive, a mãe dele era diretora de Watford antes do mago, né? E ele e o Simon são colegas de quarto e os dois se odeiam. Então, assim, né? O Simon tem várias teorias da conspiração sobre o Bess, ele acha que o Bess é um vampiro e tudo mais. Só que tudo fica mais estranho quando o Bess não aparece para terminar o 8º ano. E o Simon sabe que tem alguma coisa errada, acha que de repente ele possa estar planejando alguma coisa em algum lugar, porque ele sabe que o Bess nunca abandonaria o colégio, né? Então, as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas a partir daí. E eu não vou falar muito mais pra não dar muito spoiler, né? Ó, gente, aqui já tá num aspecto mais de farinha, né? De uma farofinha, assim, na verdade. Ainda tem umas bolinhas, assim, que eu não sei se eu consigo diluir. Eu vou mexer mais um pouquinho aqui pra ver se eu consigo misturar um pouquinho mais. Mas, assim, eu li Carry On, eu tinha lido primeiro Fangirl, né? Eu tinha lido a primeira vez, aí eu reli em 2018. E aí eu quis ler Carry On porque eu gostei muito de Fangirl, é um dos meus romances preferidos, assim, né? E eu fiquei muito interessada, assim, né, de realmente ver qual é a história e tudo mais. E aí eu lembro que eu peguei pra ler, na época ainda tinha no Kindle Unlimited. E eu peguei em dezembro de 2018, tá? Eu lembro a data. E eu lembro que desde o início eu já shippava muito o Simon e o Bess, o famoso casal Snow Bess, aí, meu ship número 1. Porque a Cat, que é a protagonista de Fangirl, ela é tipo assim, muito shipper, sabe? E ela falava, não, porque as interações deles, dá pra saber que os dois, tipo, são muito... Não pode ser só ódio, coisa e tal. Então eu já fui com esse viés pra ler Carry On, né? E eu, assim, eu lembro que de início eu não tinha me apegado tanto à história, assim. O início é um pouco mais lento mesmo. Só que tem um acontecimento no capítulo 29, se eu não estou enganada, que muda completamente a história, assim, né? E a gente vai tendo um outro lado dessa história, né? Então é muito legal, assim. Eu comecei a ficar vidrada nesse livro e depois desse momento eu não conseguia mais largar, sabe? Eu só queria realmente terminar de ler o livro. E aí eu terminei e eu lembro que eu peguei o livro de novo e eu reli todas as partes, sabe? Tipo assim, que eu tinha gostado e tudo mais. E depois eu me senti, tipo assim, cara, eu preciso de mais. Não me satisfez só aquele livro, sabe? E aí eu fui fazer algo que eu não fazia desde que eu era adolescente, que eu fui atrás de fanfic. Pra eu ler fanfic, porque eu queria mais, sabe? Eu não estava satisfeita só com aquele material. E aí, eu li algumas, até procurei, e um tempinho depois eu descobri que a autora tinha anunciado o segundo livro. Porque o primeiro livro ela tinha publicado em 2015, e isso, quando eu tava lendo, já era 2018. Então, assim, não tinha sido lançado nada. Só que aí eu fui pesquisar, porque quando eu fico obcecada por uma coisa, gente, eu vou atrás, assim, ó. Eu pesquiso tudo. E aí eu descobri que ela tinha já anunciado esse segundo livro, que ia se chamar Wayward Son, e ia sair em 2020, quando ela lançou a data, né, a primeira data. Só que depois ela antecipou para 24 de setembro de 2019. E até Wayward Son foi o primeiro livro mesmo que eu li em inglês 100%, porque todos os outros que eu tinha lido antes eram releituras, então eu já tinha lido em português e eu li em inglês depois, né? E Wayward Son não, Wayward Son eu comprei na pré-venda e li porque eu não ia esperar lançar o brasileiro, até porque aqui no Brasil foi lançar em final de 2020, se eu não me engano. Então ia demorar muito, né? Ó, aqui já ficou com uma corzinha, dá pra ver que ele já tá meio amareladinho, assim, né? E misturou bem, assim, ela já tá meio umidazinha. Então, agora vamos pra misturar o resto dos ingredientes. Aí agora, gente, a gente vai pegar o ovo, tá? Vou quebrar o ovo aqui. Quebra sempre num lugar diferente, porque se o ovo tiver estragado, não vai estragar a sua receita, né? Mas assim, eu peguei um copo medidor, tá? Porque eu botei aqui.
E aí, o negócio é que a gente vai colocar o leite. Eu falei que é cerca de 1/3, né? Porque é o que tá mais ou menos na receita. Mas a gente vai acrescentar o leite até que chegue a 150 ml. Então, primeiro eu vou bater aqui o ovo, né? Vou diluir aqui esse ovo. Então, ó, quebrei aqui a gema, né? E aí agora eu vou acrescentar o leite até chegar a 150 ml. Então, deixa eu botar aqui só pra eu ver certinho. Tem que ter 150 ml de líquido, né? Ó, o 1/3 que eu coloquei não deu, então vai dar um pouquinho mais de 1/3, tá? Mas daí é só botar direto num copo medidor que fica fácil. Qualquer coisa que tenha medida, né? Então aqui, 150 ml, e aí a gente vai misturar com a nossa misturinha aqui de secos com a manteiga. Aí aqui na nossa mistura da farinha, né, os secos com a manteiga, a gente vai abrir um buraco aqui no meio, tá? Uma cavidade aqui no meio. E aí a gente vai jogar essa mistura do leite com o ovo aqui no meio. E aí a gente vai começar a mexer e incorporar os secos aqui aos poucos. E vamos mexendo assim aos pouquinhos. Bom, aí como eu tava falando, né, do livro, lançou o segundo livro, né? Só que quando lançou, ela não falou nada de ser uma trilogia, não disse, né, que poderia ter mais um e coisa e tal. E aí, eu lembro quando o livro acabou, o livro ele acaba tipo com um cliffhanger, assim, e com muita coisa pra resolver. Tinha muita coisa pra ser resolvida ainda. E eu lembro que terminou e eu fiquei tipo, como assim? Eu li no Kindle, né? Porque até chegar, esperar o meu chegar ia demorar, né? Livro internacional demora pra chegar assim, quando é lançamento, né? E eu só ficava pensando, cara, como assim? Eu quero o próximo, eu queria tacar meu Kindle na parede. E foi um negócio assim que eu fiquei pensando sobre esse livro, gente, é sério. Eu li numa terça-feira. O livro lançou, eu lembro das datas, eu sou muito boa com data, então assim. O livro lançou dia 24 de setembro. E aí eu já tinha comprado o meu físico, eu tava esperando chegar. Só que meu cartão não permitia eu comprar a versão e-book, né? Então eu tive que esperar meu cartão virar, que foi na outra terça-feira, dia 1º de outubro. Aí eu comprei o e-book, tá? Ó o rolo. E aí eu li o e-book em 6 horas. Gente, sério, eu li o Eardson em 6 horas. Pra vocês terem uma noção, tá? E aí, isso foi na terça-feira. Terça-feira mesmo, né, ali à noite e quarta, eu só pensava nesse livro. E o medo de todo mundo era que a autora não fosse fazer uma sequência, que fosse deixar, tipo, um final em aberto, sabe? Porque tem um outro livro dela que ela meio que deixou o final, não bem aberto, mas tem uma fala final, assim, que eu nem lembro direito, faz tempo que eu li, mas que meio que deixa, assim, uma coisa em aberto. E o meu medo era que ela deixasse esse final em aberto, que ela não desse uma solução, sabe? Mas, tipo, era besteira, né? Porque era óbvio que ia ter uma sequência. E aí, na quinta-feira, ali, então foi dia 1º, dia 3 de outubro, ela anunciou que ia ser uma trilogia e aí anunciou o terceiro e último livro, Anyway the Wind Blows, que lançou no dia 6 de julho do ano passado. Ó, gente, eu tô dobrando aqui a massa, ó. Ela já não tá mais grudando, então eu vou tirar ela daqui e eu vou misturar o resto com a mão agora. Então eu vou botar ela aqui na bancada, tá? E vou misturar o resto com a mão. E assim, essa receita eles falam pra não sovar muito, porque o objetivo não é sovar ela, é realmente só misturar aqui a massa pra ela ficar uma massa homogênea, né? Então, não mistura muito. E aí, quando lançou, né, o terceiro livro, eu comprei. Gente, eu tenho, é porque assim, quem não me acompanha, eu tenho muitas versões da série, da trilogia, né? Então, assim, eu tenho a trilogia em português. Aí eu tenho o primeiro livro, porque o primeiro livro ele tinha sido lançado por uma editora, e aí depois a editora meio que perdeu os direitos, eu não sei o que aconteceu, e aí a editora seguinte que comprou os direitos, né? Então eles relançaram o resto. Eu vou polvilhar aqui um pouco de farinha aqui nessa bancada, porque ele tá grudando um pouco, então eu imagino que esteja faltando um pouquinho de farinha. E aí, eu tenho esse primeiro livro dessa outra versão, né? E aí eu tenho a trilogia da editora seguinte, que é a editora que tem os direitos agora. E eu tenho também a trilogia
em capa brochura, né, em inglês, e em capa dura em inglês. E eu tenho ainda o e-book do segundo e terceiro livro, então assim, né. E aí eu li o terceiro livro, sofri quando acabou ali, coisa e tal. Vou tirar aqui esse excesso de farinha pra não afetar muito na receita. E assim, desde que acabou, desde que eu li o terceiro livro, eu tinha as minhas teorias. Deixa eu lavar aqui minha mão pra fazer o próximo passo, enquanto isso eu vou conversar com vocês. Eu tinha as minhas teorias de que ela iria voltar pra esse universo, porque eu tinha ficado algumas coisas em aberto. E aí no início desse ano ela anunciou um novo livro chamado Scattered Showers, que vai ser um livro de contos, que se eu não me engano vão ser 9 contos. E 4 desses 9, ou 5 desses 9, iriam ser contos sobre personagens que ela já tinha escrito. Então, personagens de livros dela mesmo, né? E aí, os outros iam ser contos originais. E aí, eu já tava assim, né? Vai ter conto aí de Carry On. Só que eu tava meio preocupada que ela fosse fazer... Ah, não, vai ter conto de Carry On, mas vai ser, tipo, de outros personagens, né? Mas não, ela confirmou, a gente vai ter aí conto do Simon e Bess, que vai se passar depois aí dos acontecimentos de Anyway the Wind Blows, que é Snow in Christmas, algo desse gênero, assim, né? E vai ser lançado agora em novembro, então assim, eu estou louca pra chegar em novembro pra eu ler esse livro, entendeu? Porque assim, só um conto já me satisfaz, sabe? Eu gosto muito desse livro, como eu falei. Então assim, qualquer migalhinha assim possível eu gosto, sabe? Então... Bom, voltando aqui pra nossa receita, eu já misturei aqui, ela já não está mais grudando na mão, e agora eu vou abrir. Pode ser com rolo de macarrão ou com o que você tiver. Eu não tenho rolo de macarrão, então eu vou pegar um outro negocinho aqui que eu sempre uso, que facilita, que eu já vou mostrar pra vocês. E a gente vai abrir até ficar... Na receita diz 2 centímetros, mas quando eu vi o vídeo ela mediu com 2 dedos, então eu vou medir com 2 dedos também. E vamos lá então pra gente já entrar aí na reta final da nossa receita de scones. Bom, gente, eu peguei esse rolinho de plástico aqui, porque esse plástico não gruda, mas mesmo assim eu vou passar aqui trigo pra ele não grudar na massa mesmo assim, né? E aí a gente vai abrir nossa massa aqui. E aí, assim, gente, eu sou tão obcecada, assim, por Carry On. Quem me segue lá no Instagram já sabe que eu sou louca, assim, por Carry On, né? Mas, assim, no primeiro ano, eu li ali, como eu falei, em dezembro de 2018. Entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019, eu li Carry On, tipo assim, 8 vezes, tá? Eu li em inglês, eu li em português, eu acho que é isso, né? 2 centímetros aqui. E escutei audiobook, então assim, foi uma loucura, sabe? Eu tava obcecada por esse livro, assim, eu fiquei obcecada mesmo. As sequências eu não li tanto assim, né? O primeiro realmente que eu li. E esse ano vai ter releitura de novo, porque mês que vem eu já vou reler novamente a trilogia, porque o terceiro livro eu li 2 vezes só, então assim, vou ler mais, né? Bom, eu já abri aqui, já vi que tá aqui mais ou menos com a espessura que é pra tá. E agora eu vou cortar aqui, pode ser com cortador ou com copo, enfim. O cortador que eu tenho não é no formatinho aqui que é pra ser, que é formato redondo, então eu vou pegar ali um copo. E tem que ser ali com mais ou menos 6 centímetros de diâmetro. Peguei aqui esse copo, tá, pra cortar. Vou passar aqui farinha também na borda dele pra ele não grudar. E não precisa, tipo, pressionar, tá? É só, tipo, bota... Eu vou mostrar aqui, né? Só fazer assim e puxar, não precisa girar nada, tá? Só faz assim. E aí, essa receita diz que é pra dar 8 scones. Então, vamos ver. E aí, a gente vai tirar e vamos fazer a mesma coisa com o resto da massa. A gente vai misturar de novo, e daí a gente corta. E tira e bota na forma, né? E aí, aqui a gente vai juntar essa massa de novo. Vamos abrir mais uma vez e aí a gente corta ela mais uma vez. Não precisa sovar a massa, tá? É só abrir realmente, só pra gente conseguir cortar direitinho. Aqui eu usei um cortador um pouquinho maior, ó. Meu copo, ele tem uns 8 centímetros, então por isso ele rendeu um pouquinho menos, né? Então ele rendeu 2, ele rendeu 5 aqui. Na receita diz que rende 8, então o meu rendeu 5, mas assim, pra mim tá bom que aqui só pra mim provar mesmo, né? Então sobrou esse restinho de massa aqui. Sobre esse restinho de massa aqui menorzinho, eu só vou modelar aqui mais redondinho mesmo, né, pra ficar aqui com a alturinha também. E aí boto junto, ele vai ficar menorzinho, mas não tem problema, só pra gente fazer aqui. Bom, aí é que eu peguei uma forma, eu untei o fundo. Na receita diz que dá pra usar ou aqueles tapetinhos de silicone ou papel manteiga, só que eu tô sem papel manteiga, então vai ser assim mesmo. Vou colocar aqui, então, os scones, tá? Aí, untei ali pra não grudar no fundo. E aí, agora, por último, a gente vai pincelar um pouquinho de leite em cima, só pra dar um brilhinho. Então, aqui a gente vai pegar
Cuidado pra não escorrer, né? Até na receita ela fala que é só pra realmente dar um toquezinho em cima, assim. E aí a gente pincela eles. E aí depois eles vão pro forno por 15 minutinhos. Então, escombros no forno, né? Então, agora 15 minutinhos até a gente ver se essa receita vai dar certo. Porque, assim, eu tenho que confessar que essa é a segunda vez que eu estou tentando fazer o vídeo e a receita, porque a primeira vez não deu certo, infelizmente, não cresceu, ficou bem feinho, assim, e sem gosto, então, né? Mas vamos ver se dessa vez vai dar certo, vamos torcer pra dar certo. E assim, finalizando então o papo sobre o livro mesmo, né? Como eu já falei, o livro ele foi muito importante assim pra mim, ele mexeu muito comigo. Eu amo muito esse livro, eu fiquei obcecada por ele. E assim, eu não digo isso porque é o melhor livro do mundo ou mais bem escrito, não. É porque foi um conjunto de fatores, em especial os personagens, que me fizeram amar essa história, sabe? Eu realmente amei muito assim esse livro e até hoje assim amo. E eu sei que tem muita gente que acha o livro só ok ou não gosta, enfim. E tá tudo certo, né? Cada um com a sua opinião. Só não vem falar sua opinião pra mim, porque daí vamos arrumar uma briga, assim. Não, tô brincando, assim. Eu levo tranquilamente as opiniões, mas desde que sejam bem fundadas, sabe? Porque tem coisa que o pessoal critica, mas é porque eles não entenderam. Então, assim, daí fica complicado. Mas, assim, cada um livro pra ter sua opinião, né? Esse livro é um livro que realmente eu gosto bastante. Tô louca pra ler os contos em novembro. Com certeza eu vou falar bastante sobre eles lá no meu Instagram. E se você tá gostando desse vídeo, deixa aqui o seu gostei, deixa aqui o seu comentário do que você tá achando aí, né, sobre essa receita. E vamos torcer para os nossos contos dar certo e para Rainbow nunca largar esse universo e voltar a escrever sobre ele mais vezes aí no futuro. E nossos scones ficaram prontos e, gente, deu certo! Fiquei tão feliz! Assim, eu vou tirar eles aqui da forma, vou passar eles pro outro prato aqui. Tiveram uns que ficaram gigantes, então talvez eu tenha cortado ele muito grande, né? Então, da próxima eu já sei que eu vou cortar ele um pouquinho menor. Mas assim, ficaram uns bonitinhos, gente. Ficaram parecendo scones mesmo, assim. Tiveram uns que ficaram meio monstruosinhos, assim, né? Mas... ai, tô bem feliz que deu certo. Assim, eu tirei o pequenininho antes pra ver se já tava bom, né? Então, sobraram esses. Ó, eles deram certo, gente. Eles ficaram uns pãezinhos, assim, tipo... tem uns que ficaram meio tenebrosos aqui o negócio, né? Mas, ó, bonitinho, gente. Ficou parecendo um escomozinho mesmo. E até deu uma douradinha em cima. Achei que não ia dourar porque ele tava bem branquinho. Eu tirei aquele pequenininho só pra cortar pra ver se já tava bom, mas ele ainda tava meio cru. Então eu deixei mais um pouquinho. Mas, ó, bem bonitinhos ficaram. Gostei desse resultado. Mas só visual não adianta, né? Então eu vou pegar um aqui e a gente vai provar, né? Eu comi uma lasquinha do outro que eu tinha pego ali. E ele... nossa, fumacinha que saindo, gente. Socorro. E ele tava bom. Nossa, ele tá muito bom. Eu vou mostrar de cima, assim, que fica melhor. Mas ele tá muito igualzinho ao que eu comi lá. Assim, muito igualzinho mesmo. Se recomenda, né, comer quentinho, porque daí você passa ali o recheio e ele fica bem... ele derrete ali, né? Eu vou comer com manteiga, então a manteiguinha vai derreter e vai ficar bem gostosinho. Mas vamos provar, tô ansiosa pra provar. Ó, gente, eu cortei aqui no meio e ele ficou bem molinho, a massinha ficou bem assadinha. E ficou muito parecido com o que eu comi lá. Assim, em questão de textura, né? Então... vamos ver aqui agora como é que tá o gosto. Vamos passar, então, uma manteiga. Uma manteiguinha aqui. Quando tá quentinha assim, a manteiga, ela derrete muito fácil, gente. Então, assim, eu tô só esfregando a manteiga aqui, ela já tá derretendo. Nossa, gente, sério, tá muito quentinho. Que delícia. Vou passar no outro lado agora. Meu Deus, eu quebrei o negócio inteiro. Mas isso quer dizer que tá certo, entendeu? Porque o que eu comi lá, eu também quebrei. Porque ele é bem quebradiço. Assim, né? Esse meu até que não tá tão quebradiço assim. Mas ele quebrou um pedaço aqui, eu não sei de que lado que é isso. Isso eu acho que é aqui. Aqui. Vamos comer então. Gente, tá muito parecido com o que eu comi lá. Nossa, calma que me levou de volta agora. Pro meu apartamento em Londres. Eu comendo lá. Ficou muito gostoso. Sério. Façam essa receita, gente. Ficou muito gostoso. Ele é um pãozinho. Olha só, que molinho que fica. Sabe? Ele é um pãozinho que... e por fora ele fica crocantezinho. Então, assim, você come assim, na verdade, né? Ele recheadinho. É que eu tô cortando pedacinhos aqui. Mas é sério, ele tá muito, muito molinho. E tá muito gostoso. E, né, minha dica é comer
quentinho, né? Eu acho que dá pra esquentar ele de novo depois. Porque quando eu comprei lá, eu lembro que eu tinha comprado no mercado e tava frio, né? Então eu cheguei em casa, eu botei ele um pouquinho no forno, botei tipo 5 minutinhos no forno, assim, só pra esquentar. E ele esquentou, sabe? Então, assim, se você fez, não quer comer tudo, até porque assim, olha o tamanho desses negócios, gente. É muito, muito grande, né? Então, assim. E os que tem lá, o tamanho é assim, tamanho base, sabe? Tem uns aqui que ficaram meio exagerados, mas é mais ou menos esse tamanho assim, então, né? É bastante, né? Então, assim, dá pra você guardar e comer depois, sabe? E ele fica realmente muito gostosinho. Então, provadíssimo. Scones aí de carry-on. Já tem aí meu lanchinho da tarde. Com certeza eu vou comer bastante isso aqui. E vou repetir essa receita, viu? Vou tentar até fazer alterações. Como o de Sort Cherry aí, né? Eu provavelmente não vou fazer. Eu vou tentar fazer uns outros saborezinhos aí. E aí, se der certo, eu conto pra vocês, tá? Mas realmente é muito gostoso. Eu não tô conseguindo parar de comer, gente. Muito bom mesmo. Então é isso, gente. Terminamos aqui este vídeo com essa receita maravilhosa de scones que deu certo. Fiquei muito feliz que deu certo, gente. É sério, eles ficaram muito bonitos, muito gostosos, assim. Então, assim, vou terminar este vídeo, vou comer aqui, porque realmente tá muito bom. Então, se você gosta desse tipo de receitas, né, de pãezinhos, assim, ele tem um gosto de pão de casa, assim, né, faça, porque assim, é muito mais simples, muito mais rápido, né, pra fazer do que pão de casa. Pão de casa geralmente tem que deixar crescer e tudo mais, então esse aqui é muito mais rápido. Eu demorei um pouco mais porque fiquei aqui conversando com vocês, mas assim, vale super a pena, é muito parecido com o que eu comi lá em Londres, então assim, com certeza façam. Mas então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam deste quadro novo, deixa aqui sugestões para os próximos vídeos, né, para outras receitas que eu posso trazer aqui nesse quadro. Deixa aqui também se eu gostei, que isso me ajuda bastante, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações e me segue lá no Instagram também para não perder meu conteúdo literário. Então é isso, gente, muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo. E eu vou aqui terminar de comer esses scones. Tchau!